Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: Legislativo promove fórum sobre combate à violência contra a mulher. A Assembleia discute a administração de recursos públicos. Plenário aprova projetos do Executivo, altera valor de função gratificada e define novo ouvidor da Casa. No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, ainda há muitos problemas a serem enfrentados, entre eles os crimes de gênero. O assunto foi abordado no Fórum de Políticas Públicas para a Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. Uma em cada 3 mulheres diz ter sido vítima de violência no último ano. Insulto verbal, assédio na rua e no trabalho estão entre os principais tipos de violência relatados à pesquisa feita pelo Instituto Datafolha no último mês de fevereiro. O resultado revela que ainda há muito a ser feito contra a violência de gênero. O enfrentamento ao problema foi a pauta da 11ª edição do Fórum de Políticas Públicas para a Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. A falta de representatividade feminina na política foi apontada como um dos possíveis entraves para avanços nas políticas para as mulheres. Eu sinto que as mulheres estão se afastando da política quando o movimento deveria ser o contrário, né? Nós estamos atravessando um momento de crise financeira, mas essa crise financeira é alimentada pela crise moral, pela crise ética, e essa falta de nomes femininos para entrar no quadro político, eu atribuo a essa falta total de respeito, que para mim é uma grande violência. Se ela ficar sempre no bastidor, no camarim, a mulher vai ficar sendo esquecida, subjugada, submetida e vai sofrer toda sorte de violência possível, que não é só agredir fisicamente não, né? Um olhar coloca você lá num buraco. No fórum também foram apresentadas iniciativas de enfrentamento ao problema. O Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo tem buscado estar presente em todas as situações que envolvam a violência doméstica. Nós temos hoje, no âmbito de nossas atribuições, um conjunto de medidas que têm sido adotadas objetivando trazer de uma forma mais frequente a paz social para dentro do lar. E podemos destacar, dentre essas iniciativas, o ônibus rosa, que é um ônibus que tem um planejamento itinerante atendendo aquelas comunidades onde se verifica o maior índice de violência doméstica, e também o botão do pânico, que permite àquela mulher que acaba se tornando vítima desse tipo de violência acionar os instrumentos de segurança do Estado, objetivando resguardar a sua integridade física. Durante o encontro, também foi anunciada a criação de um laboratório que funcionará na Universidade Federal do Espírito Santo para analisar dados sobre a violência contra a mulher no Estado. O laboratório vai analisar os dados brutos que a Polícia Civil recebe através de boletins de ocorrência, dados de homicídio e feminicídio de mulher no Espírito Santo da Secretaria de Segurança Pública, que também são brutos, né, não são separados nem por raça, nem por etnia, nem por idade, localidade, e os dados da Sejus, que são das mulheres que estão encarceradas, né, estão detentas. Se eu quero fazer uma política, né, para combater a violência ou até para esclarecer os homens sobre a violência, eu preciso saber de onde ela está vindo, né, de qual a área da cidade, se é da periferia, se não é, e saber aonde a política está dando certo ou não, né. O fórum é realizado pela Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. Nós queremos respeito, é o que nós queremos. Nós queremos homens e mulheres sentados à mesma mesa, com a mesma igualdade, para isso que nós fizemos o 11º Fórum. O desafio de utilizar adequadamente os recursos públicos pautaram um evento realizado pela Assembleia. A discussão fez parte das atividades pelo Dia do Consultor do Tesouro Estadual. Administrar não é tarefa fácil. E quando falamos de dinheiro público, o desafio é ainda maior. A qualidade do gasto público foi tema de debate na Assembleia Legislativa. Gestores e especialistas falaram sobre o assunto, que num primeiro momento pode até parecer distante, mas está presente no nosso dia a dia, nos serviços públicos como saúde e educação. Não adianta a gente pensar como gastar melhor o dinheiro se a gente não tem dinheiro para gastar. Então, a primeira coisa é ter o equilíbrio fiscal, porque assim, quando a gente pensa em equilíbrio fiscal e
E o resultado disso é fazer uma gestão boa dos recursos, né? E para poder ter dinheiro para poder gastar depois, inclusive com impacto social, né? Porque a gente só consegue fazer programas de impacto fortemente social, saúde, escola fundamental, transferência, né? Para os mais pobres, se a gente tem recursos. Mesmo com bom equilíbrio fiscal, torna-se ainda necessário alocar adequadamente os recursos públicos, fazendo uma boa divisão entre o funcionamento das políticas e serviços públicos essenciais e os investimentos estruturantes voltados para o desenvolvimento da nossa capacidade produtiva, sem o qual não temos como acompanhar o crescimento das demandas sociais, o próprio crescimento da população. O evento contou com homenagem pelo Dia do Consultor do Tesouro Estadual, celebrado em 10 de março. A data foi instituída em 2016, por lei de autoria do deputado Dari Pagung, proponente da sessão. Atualmente, o Estado possui 76 consultores do Tesouro Estadual, uma carreira atrelada à Secretaria Estadual da Fazenda. E esses servidores desempenham um papel importante na administração pública, avaliando as contas do governo, fazendo a contabilidade do Estado e também acompanhando a dívida pública. O reflexo disso é o cuidado do recurso que é disponibilizado pela sociedade através dos impostos, através das taxas, das contribuições, onde a gente tem que analisar de forma bem clara e bem transparente quais são as melhores opções e as principais demandas, que a gente tem que lembrar sempre. As demandas sociais, elas são quase que infinitas. A cada dia a sociedade cresce, a cada dia essa demanda cresce, seja por saúde, por educação, seja por segurança. E os recursos não crescem na mesma proporção, eles não são tão assim disponíveis. Então o trabalho do consultor é tentar equilibrar essas necessidades com essa capacidade de recurso que tem cada estado. E nesta edição você também vai rever os principais destaques do trabalho parlamentar durante a semana. A gente começa com o resultado das votações em plenário. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. Luciana, no plenário da Casa, a semana foi bastante movimentada. Eu começo pela aprovação de um projeto de lei complementar do governo que altera critérios de promoção para oficiais combatentes da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto também altera critérios de promoção para os especialistas das duas categorias. Atualmente, os critérios são merecimento e antiguidade. Com a aprovação da matéria, existe um novo critério de escolha do Poder Executivo. A votação foi acompanhada por vários representantes das categorias que eram contrários à proposta. A extinção de cargos, isso não foi debatido, a mudança nos critérios de promoção, e é necessário que, num Estado democrático de direito, esse processo passe pelos policiais militares através de seus representantes de classe. O efetivo da Polícia Militar permanece o mesmo, 10.779 militares, mas as mudanças podem estacionar algumas carreiras, como dos oficiais que atendem a área de saúde, o HPM, o Hospital da Polícia Militar. No plenário, o projeto recebeu 7 votos contrários, um deles de autoria do deputado da Vitória, que criticou a falta de diálogo do governo com a categoria. O governo do Estado aproveitou da sua relação com este poder e submeteu um projeto que muda radicalmente a estruturação da Polícia Militar e Bombeiro Militar, sem dar oportunidade, primeiro, do respeito às instituições, depois do diálogo entre elas. O diálogo é o melhor instrumento para que nós possamos encontrar um ponto de convergência. E este instrumento não existiu. Em plenário, a matéria recebeu parecer conjunto das comissões de Justiça, Segurança e de Finanças. Os oficiais são alcançados pela meritocracia para sua promoção, não perdendo assim também o princípio da antiguidade. Ela permanece, mas tem um peso na promoção que é proporcional à patente. E aí a meritocracia acontece. No caso de tenente-coronel para coronel, ela fica a meritocracia exclusiva pelo comando da Polícia Militar, por um crivo de oficiais, ou seja, a Secretaria de Segurança e o comando da Polícia Militar, para avaliar se a produção desse oficial foi pertinente àquilo que ele almeja, que é se tornar coronel. Fora isso,
O projeto, inclusive, ele alcança o 3º sargento, por exemplo, que é uma falta que nós temos para comandar a tropa, numa ampliação de 302 terceiros sargentos para estarem na rua, diminuindo o quadro de oficiais administrativos que não estão na rua trabalhando. Diminui o administrativo e aumenta o ostensivo, ou seja, 302 policiais a mais na rua para garantir a segurança da população. Esse é um projeto que, na minha avaliação, como relator, que relatei como membro da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, que analisa e faz o controle de constitucionalidade, a matéria é constitucional e legal. E no mérito, todos, ou se não todos, quase todos os estados brasileiros já aplicam esse modelo de promoção de praças de oficiais. Também aprovado esta semana em plenário o projeto de autoria do governo que permite o parcelamento com descontos nos juros e multas de débitos de ICMS e IPVA. Os contribuintes que tiverem interesse podem aderir a partir do dia 3 de abril. Também destaque para a composição da ouvidoria da Casa. O ouvidor-geral é o deputado Amaro Neto, substituído, quando necessário, pelo deputado da Vitória. O objetivo da ouvidoria é colher demandas, sugestões e críticas da sociedade. Por último, destaque para o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que também foi aprovado esta semana e reduz pela metade o valor das funções gratificadas da Casa. O objetivo é a economia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. A semana foi de retomada de trabalhos de grande parte dos colegiados da Casa, como comissões permanentes e comissões parlamentares de inquérito. A CPI, que apura maus tratos a animais, conseguiu fechar acordo para solucionar o problema de cães abandonados no campus da UFES, em Goiabeiras. A captura dos animais confinados no porão do restaurante universitário será feita pela Polícia Militar Ambiental. Já o tratamento e a castração dos cães será de responsabilidade da Prefeitura de Vitória por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura grilagem, seguiu investigando a possível omissão de empresários beneficiados com doação de terrenos na Serra. Os deputados ouviram a Procuradora-Geral Interina da Câmara, Tusa Machado Pedreira. Ela confirmou a vigência da lei municipal que autoriza o Poder Executivo a doar áreas, em troca de construção de espaços culturais. Mas a contrapartida não vem sendo cumprida por grupo empresarial. Na Comissão de Segurança, os deputados decidiram instituir um colegiado para acompanhar os desdobramentos da paralisação dos policiais militares no estado. Após o movimento das famílias que bloquearam as entradas dos quartéis e impediram o policiamento nas ruas, muitos integrantes da corporação estão sendo processados. Os parlamentares querem acompanhar os casos. E na Comissão de Finanças foram aprovados 21 projetos. Entre as matérias aprovadas, iniciativa do deputado Sérgio Majeschi, que torna obrigatória a divulgação no site da Assembleia das votações nominais realizadas em plenário. Destaque também para a proposta da deputada Janete de Sá, que reconhece o município de Santa Maria de Jetibá como capital estadual dos hortifrutigranjeiros. Os parlamentares ainda resolveram realizar 2 audiências públicas de prestação de contas, do Poder Executivo e do Bandes. Representantes de instituições de crédito participaram da reunião da Comissão de Cooperativismo. Eles querem regras de segurança mais flexíveis para as cooperativas. Alegam que as normas atuais dificultam o funcionamento das entidades. Entre as regras questionadas estão a instalação de biombos entre caixas e clientes dentro das agências e de câmeras nas áreas externas dos estabelecimentos. No Colegiado de Educação foi aprovado o mérito de projeto de lei do deputado Bruno Lamas, que determina a instalação de bicicletário em escolas públicas. Os deputados também falaram sobre trabalhos do professor Emerson da Silva Nogueira, de Nova Venécia. Depois de receber o Prêmio Educador do Ano em 2016, o capixaba é o único brasileiro que está entre 10 finalistas do maior prêmio internacional na área de educação. Em agricultura, os parlamentares definiram a representação da Assembleia em entidades ligadas à cultura do café e produção de mel. A presidente do colegiado, deputada Janete de Sá, foi indicada para a Câmara Setorial do Café. Já o vice-presidente da comissão, o deputado Padre Honório, passa a integrar o grupo gestor da apicultura. Os deputados ainda aprovaram um projeto de resolução que institui comenda do mérito agrícola para produtores, trabalhadores rurais e pesquisadores da área.
Já a Comissão de Turismo realizou a reunião de instalação dos trabalhos. O grupo tem a deputada Luzia Toledo como presidente. Durante a reunião, a parlamentar falou de sua atuação na área e destacou o potencial turístico capixaba. E a Comissão de Meio Ambiente definiu quem vai ficar à frente do grupo pelos próximos 2 anos. Foram escolhidos os deputados Dr. Rafael Favato para presidir a comissão e Esmael Almeida como vice-presidente. Em Justiça, 7 matérias foram consideradas constitucionais, entre elas projeto da deputada Luzia Toledo. A proposta institui 11 de outubro como Dia Estadual da Menina. Destaque também para a iniciativa da parlamentar Raquel Lessa, que garante a presença de doulas para acompanhar as gestantes durante o parto em hospitais públicos e privados. As mulheres também foram destaque em atividade organizada pela Casa para comemorar o Dia Internacional da Mulher. As servidoras tiveram um dia diferente da rotina e puderam participar de palestras com orientação sobre imagem pessoal no ambiente de trabalho e dicas de maquiagem. Outro evento realizado no Legislativo reuniu representantes dos micro e pequenos empresários. O debate foi organizado pela Frente Parlamentar que atua em defesa do segmento. Durante o encontro, o colegiado definiu que vai solicitar ao Executivo a liberação de R$500 milhões como crédito facilitado para fomentar as empresas desse porte. E a Assembleia ainda prestou homenagem ao general de brigada Adilson Carlos Catibe. Ele recebeu a comenda Jerônimo Monteiro e ainda foi homenageado pelo Poder Executivo. O general comandou a força-tarefa conjunta que atuou no policiamento do Estado durante a paralisação dos policiais militares capixabas. Esta edição do Jornal Panorama termina aqui, mas você pode conferir mais notícias sobre o trabalho legislativo no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.